Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Coronavírus e Sistema Prisional. Para falar principalmente sobre isso, como que a gente está lidando com essa pandemia global quando o assunto é os presídios. Aquele lugar onde a gente tranca todos os indesejáveis a pretextos de ressocialização e que coincidentemente também é um lugar onde as pessoas presas estão mais vulneráveis ao vírus, tanto pela superlotação como pelas questões de saúde e higiene. Ou seja, são literalmente barris de pólvora quando o assunto é infecção por um vírus. Então eu vou falar sobre as rebeliões na Itália, sobre o uso de mão de obra dos presos de Hong Kong e Estados Unidos na produção de máscaras, álcool gel e desinfetantes, sobre o Irã, que devido à crise já soltou mais de 80 mil detentos, e sobre as rebeliões e fugas que já começaram a acontecer aqui no estado de São Paulo. E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço? Esse país é verde e amarelo! E bom, é nesse cenário que rebeliões nos presídios têm estourado por toda a Itália, que, diga-se de passagem, tem as prisões mais cheias da Europa. Já foram mais de 20 presídios rebelados em Salerno, Palermo, Nápoles, Roma, Milão e diversas outras localidades onde, assim como o Brasil, superlotação é um lugar comum. Tudo começou quando o governo suspendeu as visitas dos presos na tentativa de impedir qualquer infecção por coronavírus dentro das prisões. Mas essa não é a principal demanda deles, né? Queremos visitas. As reivindicações, sobretudo, são sobre as condições das prisões e o que será feito pela saúde deles. Isso porque, como em qualquer outro sistema penitenciário, as prisões italianas estão cheias de pessoas de idade e pessoas doentes, com problemas respiratórios, cardíacos e até câncer. Além do mais, há também a demanda por mais espaço físico mesmo. Quando você tem uma pandemia de vírus se espalhando pelo mundo todo, a última coisa que você quer é ficar trancado numa cela com 20 pessoas tossindo do seu lado. E se por acaso você estiver algemado, não dá para tossir dentro do cotovelo, muito menos cobrir o rosto. E aqui é importante destacar outro ponto muito sério envolvendo questões de saúde, que é o vício às drogas. Sabe-se que muito dessas rebeliões tiveram na linha de frente presos que sabiam que ficar sem visitas significa ficar sem drogas, porque são elas que trazem as drogas e, com a ajuda dos funcionários da prisão, acabam lá dentro. Isso quando não são os próprios funcionários que levam sem precisar das visitas. Não é à toa que, em meio a esse quadro super perigoso e delicado de abstinência, que o foco de muitos detentos foi justamente saquear as farmácias dos presídios. Já foram pelo menos 5 mortes registradas de overdose desde que as rebeliões começaram. O que, para além de tudo isso, nos faz lembrar que a guerra às drogas é um fracasso mais do que escancarado, quando o motivo de uma rebelião em um presídio é, dentre outras coisas, pela falta de drogas. Na Itália, o debate que tem sido trazido à tona com força total é a questão da prisão domiciliar e da anistia ou do perdão para os presos por crimes pequenos ou que já cumpriram grande parte da sentença. Tipo, cá entre nós. Com corona ou sem coronavírus, é mesmo necessário deixar essas pessoas presas? Da Itália, vamos agora para os Estados Unidos e para Hong Kong, onde os governos estão usando mão de obra dos presídios na produção de máscaras, álcool gel e desinfetantes. O que não deixa de ser sadicamente irônico, porque, como você já entendeu, eles são justamente um dos setores mais vulneráveis ao vírus, produzindo materiais de proteção que não serão distribuídos para eles mesmos. Em Hong Kong, as mulheres presas têm sido convidadas a trabalhar até 12 horas no período da noite na produção das máscaras, recebendo um valor muito abaixo do salário mínimo. Uma escravidão moderna básica em tempos de pandemia. Quem nunca? E mais maluco ainda é que dentre as principais recomendações das agências de saúde está o uso do álcool gel, que é justamente proibido nas prisões pelo seu teor
alcoólico, ou seja, é literalmente isso. Eles podem trabalhar e ser explorados na produção do álcool gel, mas não podem ter acesso a essa caralha de álcool gel. Dos Estados Unidos à Europa, o que a gente está vendo também é muita pressão dos agentes penitenciários para que o governo tome medidas básicas, já que eles não estão minimamente equipados para gerenciar uma disseminação do vírus dentro da sua população carcerária. Fora todos os cuidados que eles precisam se submeter para ir trabalhar, já que esse não é um trabalho que você faz de home office, né? Assistindo aos noticiários, todos nós nos tornamos nessas últimas semanas especialistas sobre o que é auto-quarentena, distanciamento social, achatar a curva do gráfico de contágio da epidemia e coisa e tal, mas vale lembrar que quando se trata de presídios, isso é simplesmente impossível. No Brasil, é desnecessário dizer que nem o mínimo está sendo feito, que seria uma separação das pessoas que estão bem e não apresentam sintomas, daquelas que estão bem, mas fazem parte dos grupos de risco, e daquelas que estão doentes ou com sintomas do corona. E mais, é importante você saber que não se contém as doenças com os muros da prisão. Na verdade é o contrário, os muros da prisão alimentam as doenças. É o caso dos surtos de tuberculose, que muitas vezes começam dentro das prisões e depois passam para as comunidades ao redor. Em se tratando desse tipo de cenário de desastre natural, quarentena, pandemias, é importante lembrar o que ocorreu quando teve o furacão Katrina, em 2005, lá nos Estados Unidos, em Nova Orleans. Um furacão de categoria 5, extremamente destrutivo. Existe um complexo prisional enorme em Nova Orleans, tanto é que lá é conhecido como a capital mundial do encarceramento. E na época do Katrina, era uma das maiores prisões dos Estados Unidos. E para você ter uma ideia, os presos foram literalmente deixados para morrer, sozinhos, sem comida, sem ventilação, trancados em suas celas, enquanto a água atingia o nível do teto. A maioria dos detentos não havia sido condenado e estavam lá por crimes pequenos. Gente que não tinha dinheiro para pagar as multas de trânsito, turistas bêbados e jovens pegos com drogas. Centenas morreram e mais de 500 foram dados como desaparecidos. Agora um pouco de Irã, o país que está enfrentando um dos mais rápidos surtos da infecção do vírus fora da China, que em virtude das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos desde 2015, está tendo muita dificuldade em conseguir apoio e combater a pandemia. Já são quase 1.000 mortes e 16 mil infectados, pelo menos enquanto eu estou gravando esse programa. Uma das suas medidas tem sido justamente de liberar mais de 85 mil presos. Muitos deles presos políticos, ativistas, jornalistas e manifestantes presos na onda de protestos que rolou em novembro, quando os Estados Unidos assassinou o general Qassem Soleimani. Daí uns dias depois, um avião de uma companhia ucraniana foi derrubado. Daí começou uma onda de protestos, daí juntou com as manifestações contra o aumento do combustível, que já vinham rolando muito antes disso tudo, e aí acabou virando uma grande manifestação contra o governo. Resumindo, bem resumidamente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas enfim, também foram libertadas pessoas mais velhas, mas a grande maioria dos libertos são pessoas com sentenças menores do que 5 anos. O objetivo é justamente evitar que o vírus possa se espalhar dentro das prisões, algumas das quais já registraram casos de infecção. Agora em São Paulo, o que a gente está acompanhando é a maior onda de rebeliões desde 2006. Em razão da suspensão da saída temporária de 34 mil detentos para combater o coronavírus, no sentido de evitar que eles peguem o vírus fora e tragam para dentro. Nessa semana, o IDDD, Instituto de Defesa do Direito à Defesa, entrou com um pedido no STF solicitando a soltura dos presos que não tenham cometido crimes violentos e com saúde vulnerável. A ação caiu no colo do ministro Marco Aurélio, o que não é ruim. O pedido inclui soropositivos para HIV,
portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, diabéticos e pessoas com mais de 60 anos, que no Brasil correspondem a cerca de 10 mil presos, além de mulheres grávidas e lactantes. E vale lembrar que 1/3 da população carcerária, coisa em torno de 234 mil presos, não tem posto de saúde ou uma enfermaria na cadeia. E o resumo da ópera é o seguinte: tá mais do que evidente que para conter a disseminação do coronavírus nesse cenário, sem entrar no mérito do abolicionismo penal, sem se aprofundar a esse ponto, é necessário a nível global, primeiro o mais básico, abrir mão das fianças. Porque afinal de contas, as pessoas que estão presas porque não pagaram a fiança, elas não estão presas para manter a sociedade mais segura e tal. Elas estão presas porque simplesmente são pobres demais para pagar a fiança. Então, em se tratando de uma pandemia, a gente precisa mesmo deixar as pessoas que não pagaram a fiança presas. Em segundo lugar, partindo aí das fianças, a gente precisa reduzir o número de pessoas presas. O perdão da fiança é uma maneira, mas é pouco, é muito pouco. É preciso colocar nesse balaio também a soltura das pessoas mais velhas, principalmente aquelas que já têm algum tipo de problema de saúde. E outro consenso que tem sido tirado mundo afora entre advogados e instituições de direitos humanos é de que presos com menos de 6 meses de sentença sejam liberados, fora outras medidas imediatas para diminuir a taxa de encarceramento, como Los Angeles, que além de estar soltando presos mais cedo do que o cumprimento da sentença, também está simplesmente reduzindo o número médio de prisões diárias, de 300 para 60. E no mais, como tem batido nessa tecla também o Zizek, tem sido necessária uma pandemia de coronavírus para mostrar que todo mundo é um pouco mais socialista do que imagina, o que é algo estranhamente positivo, como que o corona pode dar um impulso à ideologia comunista. Ao redor do mundo, empresas e políticos, de repente, perceberam que é preciso sim segurança social. Agora está todo mundo defendendo a saúde pública, a assistência universal e a licença médica remunerada, chegando ao ponto desses temas se tornarem centrais nos debates, por exemplo, presidenciais lá nos Estados Unidos. E isso tudo fora a compreensão de que uma pandemia só pode ser evitada e combatida de forma coletiva, coordenada e internacional, sem competição, individualismos, concorrência, livre mercado, mão invisível e tudo mais que o neoliberalismo exalta. E é no embalo dessa discussão toda que, por que não, um impulso também não pode ser dado ao abolicionismo penal, ao debate sobre quem está preso, por que está preso, de que adianta e quem lucra com tudo isso. E antes de me despedir, eu queria agradecer aos nossos fiéis colaboradores lá do nosso Apoia-se, que mantém esse canal de pé. E dizer que antes de gravar esse vídeo, eu ia gravar outro sobre a greve dos PMs lá no Ceará e sobre a greve dos petroleiros. Mas a gente acabou sendo atropelado pelo coronavírus e eu achei mais importante no momento gravar esse vídeo, que também tem mais a ver com a pauta do canal, mas o outro também tem muito a ver com a pauta do canal, enfim. Então, para não soltar o outro tão fora do timing, eu resolvi gravar ele em formato de podcast, que assim eu consigo soltar mais rápido porque eu poupo o tempo da edição. E aí entra a importância do apoio lá no Apoia-se, porque quanto mais recurso a gente tem, mais dinheiro a gente consegue para contratar um editor que trabalhe só nisso e que consiga soltar os nossos vídeos mais rápido, porque atualmente esse tem sido o principal trabalho meu e da Lala. A gente roteiriza, pesquisa, edita, faz tudo, então tamo junto, Dedê, cumprimento Corona, e enfim. E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, se possível apoie o quanto puder, na medida do que tiver, pelo tempo que quiser. E é isso aí, até o próximo, valeu, falou!